Depois de um boom criativo em meados dos anos 80, os anos 90 cobraram o preço no mundo dos heróis. Vamos entender um pouquinho melhor do que se trata a década perdida. Como explicar os anos 90, não é mesmo? Uma época que tem acontecimentos históricos que se parecem tão distantes dos dias de hoje e outras coisas que parecem que foram ontem, como o fim do apartheid na África do Sul, em 1990, a Guerra do Golfo e o embargo da ONU ao Iraque, o impeachment de Fernando Collor de Mello, a eleição de Nelson Mandela como primeiro presidente negro da África do Sul, isso em 94, e muitas outras coisas. Na música, um monte de disco bom foi lançado nessa época, tipo o OK Computer do Radiohead, Get a Grip do Aerosmith, No More Tears do Ozzy, Use Your Illusion volumes 1 e 2 do Guns N' Roses, The Color and the Shape do Foo Fighters, Jagged Little Pill da Alanis Morissette, Siamese Dreams do Smashing Pumpkins, What's the Story Morning Glory do Oasis, o maravilhoso disco Duke do Green Day, o Ten do Pearl Jam, o Black Album do Metallica, disco fantástico, e o classicaço Nevermind do Nirvana. No Brasil você pensa que foi diferente? No Brasil, nos anos 90, aconteceu muita coisa boa quando se trata de música. O disco Para Todos de Chico Buarque foi lançado, o Afro Ciberdélia do Chico Science Nação Zumbi também, Usuário do Planet Hemp, o Calango do Skank, Isopor do Patufu, o Rapamundi do Rapa, o primeiro disco dos Raimundos, Gessinger Licks e Maltz dos Engenheiros do Havaí, a fantástica coletânea Rap Brasil, disco clássico demais, o Roots do Sepultura, Sobrevivendo no Inferno do Racionais MCs e Verde Anil Amarelo Cor-de-Rosa e Carvão da maravilhosa Marisa Monte. Os cinemas lotavam com Titanic, Independence Day, Jurassic Park, Forrest Gump, MIB Homem de Preto, Armagedon, Um Sonho de Liberdade, A Bruxa de Blair, O Show de Truman, O Rei Leão e muitas outras obras inesquecíveis. E como eu já sei que você vai gostar desse vídeo, já dá um like logo no comecinho para não esquecer. Se não for assinante, assina o canal e já manda para os amiguinhos, para as amiguinhas, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. E se você gostou, dá o like. Se você não gostar também, dá o dislike, não tem problema, tá bom? Fechou. Pois é, meus amores, e quem diria que depois de anos tão criativos e revolucionários na indústria dos quadrinhos, os anos 90 iriam cobrar o preço, não é verdade? Pois é, exatamente. E foi bem assim que começou. Em 1992, 7 dos artistas mais disputados do mercado se uniram para fundar uma editora. E sob os cuidados de Todd McFarlane, nasceu a Image Comics. Roteiros esdrúxulos e personagens de anatomia duvidosa invadiram as páginas e histórias muito mais sérias do que se faziam necessária imperavam. Criada com o intuito de bater de frente com as rivais Marvel e DC, a Image veio com formas pasteurizadas de roteiro e desenho, talvez para ganhar terreno produzindo em larga escala, o que deu muito certo no começo. Talvez até por ter nomes de grande escalão envolvidos, né? As pessoas foram se rendendo e com o tempo as próprias histórias da concorrência estavam enquadradas nos moldes da Image. Isso parece que deu certo, né? Isso parece bom. Vamos ver com o andar da carruagem. Esse foi o auge de Wildcats, Gen 13, Youngblood, Witchblade, The Darkness, Savage Dragon, Stormwatch e o maior de todos, o Spawn. Nessa época, os desenhistas Jim Lee e Todd McFarlane estavam a toda, com seus traços estilizados e cheios de personalidade. Mas juntos desse estilo todo também havia um desenhista que virou sinônimo de anos 90. Sim, meus caros e minhas caras, Rob Liefeld. Rob Liefeld fez sua fama com desenhos totalmente fora de proporção e padrões físicos quase que inatingíveis. Pelo bem ou pelo mal, o cara acabou entrando para a história. A onda de histórias sérias foi tamanha que até o Tio Patinhas teve a sua saga contada de maneira um pouco mais séria do que o normal. A Saga do Tio Patinhas, uma história onde Dom Rosa traça cronologicamente a vilha do velho Pato Mukirana. Dividida em 12 capítulos, a história ganhou vários prêmios pelo mundo. Sempre lembrando que muitas dessas HQs que eu vou falar aqui tem aqui na Taverna do Rei. Você pode acessar o site, você pode colar na loja da rua do Dr. Gentil de Moura, 250, na cara do metrô. E acessando o site para você que é aqui fora de São Paulo, né? É muito mais fácil. Se você for de dentro de São Paulo, você consegue receber os seus produtos no mesmo dia, é só consultar as condições no site. Então fica ligeiro, fica ligeira, que algumas outras dessas edições que serão citadas aqui nesse programa, tem aqui no site. E se nesse momento não tiver, elas acabam voltando porque são clássicos. Eu tenho que enfocar aqui que o termo década perdida
com que se refere aos anos 90, geralmente é associado aos heróis, tá, gente? Não é a década perdida dos quadrinhos, não, tá? Saiu muita coisa fora das HQs de herói, mas aqui a gente vai falar um pouco de quadrinhos, até porque a gente está falando da década perdida e ela é associada aos quadrinhos de herói. Já que chamar de década perdida, a curva de tempo onde nasceu a Vertigo seria uma insanidade absoluta, não é? E se algo bom veio da tal década perdida, esse algo é sim o selo Vertigo da DC Comics. Com uma proposta diferente de tudo que estava em voga na época, o selo Vertigo surgiu depois do sucesso da Invasão Britânica, movimento que teve seu início na década anterior, graças a Karen Berger, como vimos nesse vídeo aqui, ó. Se você ainda não viu o vídeo, só clica nesse bannerzinho aqui, você vai ser direcionado para ele, mas vê depois esse aqui, tá bom? Deixa ele guardadinho aí na aba seguinte e assiste depois. Em tempos de histórias bobas e superficiais, um selo que tinha em seu cast Sandman, Hellblazer, Monstro do Pântano e diversos outros lançamentos que se tornariam clássicos com o passar do tempo, poderia se considerar de muita sorte, não é verdade? Obviamente, houveram algumas trufas nesse mar de porcarias, e essas obras não saíram apenas pela Vertigo, e chegou a hora de conhecer algumas dessas trufas. Em 1991, a primeira edição de X-Men, de Jim Lee e Chris Claremont, foi às bancas com uma capa alternativa fantástica, inaugurando essa onda de capas alternativas. A HQ vendeu 8 milhões de cópias, e até hoje, de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes, é tido como o quadrinho mais vendido de toda a história. Mas enquanto os X-Men chegavam com essa nova série, um mito dizia adeus. A morte de Superman foi lançada em novembro de 92, em Superman 75, e a mídia mundial deu bastante atenção ao fato, pois era algo que era praticamente impossível, né? Numa decisão comercial acertadíssima, a DC matou o Super-Homem, só que trouxe mais 4 no lugar dele. Cabia ao leitor saber se algum desses 4 era o filho de Krypton ressuscitado. E no quesito alternativo, sim, porque nessa época esse herói que eu vou falar agora era alternativo. Em 91 era lançado pela Dark Horse o hoje mainstream Hellboy. Como todos sabemos, hoje Hellboy não é mais alternativo e tem sagas famosíssimas. Pela mesma editora e no mesmo ano também saiu a obra More de Frank Miller. Sim, meus amores, eu estou falando de Sin City. Um mundo pós-apocalíptico, cheio de trapaças, crimes e brutalidade, onde não se pode confiar em absolutamente ninguém sob o risco de perder a sua própria vida. E ainda no meio alternativo, sim, tivemos a grata surpresa em 1993. Estranhos no Paraíso, a comédia romântica de Terry Moore, surgiu como uma lufada de ar fresco em terreno quente e seco. As desilusões amorosas de Francine e Cachu, magistralmente desenhadas em preto e branco. Tá aí uma obra que merece muito mais atenção da gente, viu, gente? Gibi de adulto com qualidade, diversão e profundidade na medida certa. E não foi só o Superman que perdeu seu posto na DC Comics também, viu? O próprio Batman perdeu os movimentos e abriu espaço para um novo vigilante em Gotham. A queda do morcego, que rolou de abril de 93 até agosto de 94, seguiu os moldes da morte do Superman e balançou todas as estruturas do universo DC, principalmente no núcleo do Batman, obviamente. Pois é, meus amores, o vilão Bane, que hoje em dia parece quase que inofensivo, um dia quebrou o Homem-Morcego no meio. E nessa mesma época eu lembro muito bem, lembro a primeira vez que eu vi o volume 1 dessa edição, me chamou a atenção demais. Uma capa meio transparente, de acetato, e tinha um traço extremamente realista. Aquilo bateu com força, e eu tô falando de Marvels, uma das obras mais fundamentais da Casa das Ideias. E isso foi em 94. Alex Ross modificou a experiência de se ler um gibi. E ainda naquela década, 2 anos adiante, em 1996, o próprio lançaria O Reino do Amanhã, outra obra fundamental, dessa vez da DC Comics, onde os maiores heróis do mundo estavam velhos e foram superados por heróis e heroínas mais novos. Porém, esses novos heróis tinham uma personalidade muito mais próxima da realidade. A obra certamente foi influenciada por Watchmen, certeza, onde os personagens possuíam defeitos e não eram cobertos pelo manto da perfeição que os personagens da DC Comics costumavam ser, né? Para saber mais sobre o que acontece nessa história, fica atento aqui, porque vira e mexe, essa edição tá pela taverna, hein? Então dá uma caçada aqui, se não tiver no momento, ela vai voltar, aguarde. Entre tantas edições chegando às bancas, também houveram algumas despedidas. Em 31 de dezembro de 1995, foi publicada a última tirinha de Calvin e Haroldo, do cartunista americano Bill Watterson. Bill estava num ritmo louco de trabalho e alegou que gostaria de trabalhar num ritmo menos intenso. Com piadas inteligentes e tirinhas muito bem desenhadas, Calvin e Haroldo conquistaram o coração de muito marmanjo na época, completando assim 10 anos de publicação ininterrupta em mais de 2.000 jornais pelo mundo.
Mas voltando aos heróis, a saga do clone é dessa época. Sim, minha gente, a saga do clone do Homem-Aranha é dessa época e talvez seja a aventura mais odiada do Miranha. Foram 2 anos de agonias e incertezas para os fãs, de setembro de 94 a novembro de 96. Quando a saga acabou, a própria Marvel lançou uma edição cômica com o título 101 Maneiras de se Terminar a Saga do Clone. E aí, você conhece essa aventura? Ela é tão ruim assim? Ou você acha que ela é subestimada por alguns fãs mais exigentes? Conta aí pra gente aqui nos comentários. Como sabemos, na década anterior havia saído uma das histórias mais clássicas do Batman, então clica nesse banner aqui se você não viu esse programa, mas você vai ver, ele já deve estar aí na aba, né? Eu falei pra você abrir aquela hora. Mas voltando ao Batman, os anos 90 ainda guardavam espaço para outro clássico do morcegão. Sim, meus amores, O Longo Dia das Bruxas foi lançado entre 96 e 97, com um roteiro como há algum tempo já não se via, numa história do Justiceiro de Gotham. A história é meio que uma continuação direta de outro clássico do dono da Batcaverna, a Batman Ano 1, que havia sido lançada em 87, e tanto uma quanto a outra são essenciais para todo e qualquer fã do Homem-Morcego. Outra história que começou a ser contada, eu digo começou, o personagem já era antigo, mas a história dele começava a ser contada ali, foi a história do Wolverine. Até os anos 90, o mutante era um personagem sem passado e envolto em mistério. Até chegar o clássico Arma X, onde finalmente entendemos um pouco dos motivos do baixinho ser tão revoltado com o mundo, e o melhor naquilo que faz. Junto com Origem, essa Origem já dos anos 2000, e Eu Wolverine de 82, conta a história definitiva do Carcaju da Marvel. Bem, essa pincelada rápida, a gente trouxe muitos clássicos aqui, né, coisas muito boas de primeira qualidade, que saíram nos anos 90, e tendo esses clássicos pincelados por aqui, e na verdade saíram muitos outros, porque o programa é curto, então não dá pra ficar falando de tantos clássicos assim, mas a década de 90 foi mesmo a década perdida dos quadrinhos? Há quem diga que sim, que a quantidade de lançamentos realmente interessantes foi irrisória. Mas também há quem diga que não, que pode ter um monte de coisas comerciais e enlatadas, mas que foi exatamente igual aos outros tempos, onde sim, a maioria das coisas era uma bela de uma porcaria. E na minha mais sincera opinião, é possível sim que a década de 90 tenha sido a década perdida por ter se enquadrado numa fórmula que já não funcionava mais, ou era tanta gente fazendo a mesma coisa que às vezes até a fórmula até funcionaria se fossem bons autores escrevendo. Mas como em todo e qualquer meio, muita gente fazendo a mesma coisa, ninguém vai ter destaque, não é verdade? Mas e você? Acha que a década de 90 foi mesmo a década perdida dos quadrinhos? Baseado nesses quadrinhos aqui e baseado em muitos outros que talvez você conheça, que é capaz de eu ter esquecido aqui. E se eu esqueci algum, me lembra aqui embaixo. Quem sabe a gente faça um programa especial sobre esse quadrinho aí, não é verdade? Então é isso aí, minha gente. Besitos pra vocês todos, pra vocês todas. E até a próxima, meus amores. Depois de um boom criativo nos anos 80, depois de um boom criativo em meados dos anos 80, depois de um boom criativo em meados dos anos 80, o mundo dos heróis se viu. Depois de um boom criativo. Depois de um boom criativo em meados dos anos 80. Depois de um boom criativo em meados dos. Depois de um boom. Depois de um boom criativo.